Olá pessoal, bom dia! Hoje a gente vai dar continuidade à economia, entender o que é economia, suas teorias, como funciona, né? Na última aula nós falamos basicamente o que é, né? Que a economia nada mais é do que o estudo da busca pelos produtos no mercado, como é que isso funciona, como é que é o comportamento do consumidor quanto a isso, o que que molda um preço no mercado, por que que isso acontece. E a economia é dividida em duas, né? Dois tipos de estudos, entre aspas, aí. Um que é a microeconomia e outra que é a macroeconomia. Nós também vimos na aula anterior. A micro é algo mais focado, né? Mais voltado no comportamento do consumidor quanto à compra, ali, algo mais individual, como é que ele se comporta, o que precisa para ele estar comprando ou não um produto, o que leva ele a comprar um produto e o que gera um equilíbrio junto à oferta e à procura. Né? A oferta é o mercado que está querendo vender e a procura é o demandante, a demanda são os consumidores querendo comprar. O que faz chegar a um equilíbrio de preço? O que faz alguém se interessar em vender um determinado produto a um determinado preço? Então, nós vamos entender um pouquinho disso em microeconomia, tá? Entender um pouquinho o que é microeconomia, que é o primeiro passo, que é a análise de mercado, entender como é que o mercado funciona. Então, nós temos aqui, deixa eu mudar aqui. Nós temos, né? O cara começa pequenininho lá na feirinha, né, na barraquinha, e depois ele começa a crescer, vira uma empresa, ele quer investir em ações, oferecer na bolsa, né? E, nas corretoras aqui, quem é que é o intermediário entre a bolsa e os investidores? E os investidores, eles têm visão no quê? No lucro da empresa, no cofre da empresa. Quanto mais lucro, melhor para eles. Só que para gerar lucro, muitas vezes tenho que aumentar meus preços, meus produtos. Só que se eu aumento meus preços, eu paro de vender, porque o concorrente vem e começa a oferecer mais barato. Aqueles que estavam comprando da minha empresa vão passar a comprar de outra empresa. Isso, em vez de gerar lucro, né, vai gerar prejuízo. E os acionistas não vão gostar. Se os acionistas não gostam, eles vendem as ações e o preço cai das ações. Vendendo as ações e o preço caindo, é esse embrólio. Como é que funciona isso? Né? Como é que esse mercado agrada a todos? Tá bom? A mesma forma que um acionista, se a empresa estiver gerando lucro, ele vai comprar mais, da mesma forma que ele estiver gerando prejuízo, ele vai vender. Então, qual que é o equilíbrio aí de uma ação? É a mesma coisa de um produto na feira. Né? Qual é o equilíbrio para vender o quilo de um tomate, ou um maço de alface, ou o que que gera isso? Por que que tem só um tipo de alface e não tem 10 tipos de alface? O que leva a oferecer um produto e não o outro? O que gera aquela barraquinha tá vendendo a R$ 10 e a do lado tá vendendo a R$ 5? Por que que isso acontece? Então, como é que é a próxima aqui é, como são determinados os preços em uma economia de mercado? Economia de mercado é isso, é que não existe o governo interferindo, não existe um tabelamento. A gente vai falar até um pouquinho sobre isso. Não existe uma interferência, não existe um monopólio, não existe, né, monopólio, lembrando aí que é quando várias empresas se unem e ditam um determinado preço.
Ou, no caso aí, tem uma empresa comprou um monte de outras e de repente só tem um mercado na cidade. Quem que vai ditar o preço? Aquele mercado. Isso é um monopólio. Agora, o oligopólio é quando tem vários, é no caso dos postos de gasolina. Existem vários postos e aí eles combinam o preço, mais ou menos ali, né? E o consumidor não tem muita alternativa. Tem que comprar aquilo. Então, quando não existe esse oligopólio, quando não existe um monopólio, existe o quê? Uma economia de mercado, uma economia livre. Como é que isso funciona? Então vamos entender um pouquinho. Primeiro, a gente já viu isso, né? Existe aí a demanda, que é a procura, são as pessoas querendo comprar. Existe do outro lado as empresas ofertando, vendendo. E a hora que esse daqui entra em equilíbrio com esse daqui, eu tenho um preço médio. Se a demanda for baixa, é sinal que o preço pode estar alto, né? Se o preço está alto, pode sobrar produtos no estoque. Se sobra produto no estoque, consequentemente, vai baixar o preço e aumentar a demanda. Se a demanda aumenta muito, vai começar a faltar produto. Se falta produto, o pessoal vai começar a subir o preço. E assim é que funciona, tá? Em condições de concorrência perfeita, Quaterums paribus, tudo mais constante. Né? Então, é a hora que isso funciona exato. Então, existe ali análise da demanda, tá bom? Então, eu tenho aqui, ó, só para entender uma forma bem simples aí, em termos de demanda, quanto a preço, tá? E a quantidade em quilos. Uma demanda individual. Se o preço está R$30, teoricamente vocês comprariam 2 quilos de carne. Se o preço caísse a R$20, aumentaria para 3 quilos, R$15, 4 quilos, R$10, 6 quilos. É mais ou menos essa proporção. Então, quanto maior o preço, menos eu vou vender. Quanto menor o preço, mais eu vou vender. Só que aí, né, eu tenho aqui dentro do gráfico, tá bom? Ó, para ver graficamente aqui que a gente vai utilizar isso para entender o equilíbrio. Então, eu tenho aqui, ó, o preço e a quantidade. Do lado da demanda, aqui lá, ó, preço R$30, vendo 2 unidades. A R$20, 3, a 15, 4, a 10, 6, tá bom? Então, ele é puxado aqui, quanto maior o preço, menor a procura. Então, eu tenho aqui a curva, que é chamada aqui a curva de demanda, tá? Conforme eu peço o preço, mais uma vez, quanto maior o preço, menos eu vendo. Quanto menor o preço, mais eu vendo. Então, é assim que funciona a demanda. Então, existe aí a demanda individual e a demanda de mercado. Demanda individual é de uma pessoa só indo lá comprar. E a demanda de mercado é, às vezes, quando uma quantidade, né, muito grande. Eu posso gostar de um tipo de carne, mas a maioria do mercado não. Então, quanto maior a demanda de mercado, mais pessoas procuram por aquilo, tá? Menor vai ser o preço. Quanto menos pessoas, maior vai ser o preço. Então, eu tenho aqui várias curvas de demanda, tá bom? Várias curvas. Uma para cada tipo, aí às vezes de mercado. Então, da demanda individual, pode ser uma demanda de mercado a outra. Nesse caso aqui, quando eu junto tudo, eu tenho a minha demanda real. Tá? Indiferente aqui de uma ou outra, eu tenho que juntar tanto a demanda individual quanto a demanda de mercado e gerar uma linha aqui
que é a demanda real do todo, tá? Então, lá no final vai ficar só uma demanda, beleza? O que influencia a demanda? Que é o QX. A gente não vai entrar a fundo nessas continhas aqui não. Só para vocês saberem aí que existe, tá? É uma fórmula. Essa demanda aqui, essa curva de demanda, ela é calculada com base nesse QX, que é as influências da demanda. Qual é o valor? Então, o que influencia? Primeiro, o preço do próprio bem. O que é o preço do próprio bem? O preço do produto. É PX. Preço de bens substitutos. PY. O que é preço de bens substitutos? Um exemplo. No posto de gasolina, eu tenho um carro flex. Qual é o substituto da gasolina? É o álcool. Não é? Se a gasolina estiver caro, eu vou abastecer com álcool. Se o álcool subir, eu vou abastecer com a gasolina. Então, um é substituto do outro. Uma margarina, maionese, manteiga, né, requeijão, são todos produtos substitutos, que eu posso estar substituindo. Se eu não quiser um, eu vou substituir por outros. Também tem um preço de bens complementar. Acaba influenciando. Preço de bens complementares são aqueles que complementam esse próprio produto, tá? O que pode estar vindo agregado. E tem a renda do consumidor. Quanto é que ele está ganhando nessa época da conta? Quanto maior a renda, mais ele está disposto a pagar e ele pode estar comprando um outro bem um pouco mais caro. Um exemplo, eu estou comendo colchão duro. Opa, aumentou minha renda, vou começar a comprar contrafilé. Tá? Então é um bem complementar aí que acaba, a renda do consumidor influencia isso. Então, conforme maior a renda, a tendência é comprar outro produto. É comprar outro produto que me satisfaça mais. Em vez de estar comprando bolachinha de rosquinha, eu vou começar a comprar bolacha recheada, tá? Se baixou a minha renda, eu vou deixar de comprar determinados itens e voltar lá para baixo. Beleza? Então eu tenho todo o PX, PY, PZ e o R aqui, dividido pelo tempo e o F aqui, tá bom? Que aí nesse caso, conforme há uma variação de qualquer um desses aqui, tá bom? A hora que eu tenho uma variação ou na renda, ou no preço de bem complementar, ou de substituto ao próprio bem, o que pode acontecer? Um aumento da demanda. E aí, quando existe um aumento da demanda, a minha curva da demanda, ela pode mudar de um determinado patamar para outro patamar, tá? E aí eu vou sair aqui, ó, de um determinado preço, quando existe esse aumento da demanda, R$30, eu mudei alguma coisa lá, ele pode estar indo para cima. Um exemplo aí que eu disse, um incremento na renda do consumidor. Se o consumidor aumentou a sua renda, o que vai acontecer? Vai comprar mais. Então eu tenho um deslocamento dessa curva de demanda. Então, a R$30, em vez de vender 2, eu vou estar vendendo 3. A R$20, em vez de vender 3, eu vou estar vendendo 4. A 15, em vez de vender 4, eu estou vendendo 6. E a 10, em vez de vender 6, eu estou vendendo 9. Tá? Então, teve um deslocamento da minha curva de demanda. Aumentei a demanda a partir do aumento da renda do consumidor. Agora,
a parte da oferta, que é o outro lado. Nós falamos, por enquanto, de quem compra. E aquele que está ofertando não influencia no preço? Nessa forma de pensar? Influencia também. Influencia como? Então tem aqui o preço da mesma coisa, né? O preço da carne. Eu tenho lá, ó, a R$10, poucas pessoas vão ofertar. Então, a quantidade que o mercado vai ofertar são 2 quilos. A R$15 o mercado vai ofertar 3 quilos. A R$20 o preço da carne, o mercado vai ofertar 4 quilos. A R$25 o mercado vai ofertar 6 quilos. Tá vendo que já mudou. Quanto é que o mercado quer vender a esses preços? Quanto é que o mercado quer vender a um determinado preço? Que nem sempre é de acordo com o que o consumidor quer. Então, nós temos aqui a curva da oferta, ó, que é, lembra que a da demanda é o inverso, é do outro lado. A oferta é inversa. Então, a R$10, o mercado talvez não queira vender. Eu tenho menos pessoas oferecendo ou vendendo, porque não compensa. Às vezes não compensa nem para cobrir os custos. Então, como é que o mercado vai trabalhar nesse preço? Então, não é o que o consumidor muitas vezes está querendo pagar ali. É se os produtores também têm condições de oferecer aquilo. Senão não existia. Né? Eu tenho um custo para manter, eu tenho um custo para fabricar. Como é que eu vou oferecer um produto mais barato do que aquilo que a gente consegue fazer? Então, quanto mais caro o produto, mais pessoas crescem o olho. Mais pessoas vão querer entrar nesse mercado. É igual agora, o mundaréu de gente vai estar querendo plantar arroz. Por quê? Plantar arroz porque o preço está lá em cima. Então, ano que vem, pode ser que tenha uma grande quantidade de gente vendendo porque o preço do arroz está lá em cima. Então, aumenta a oferta. Então, o que influencia a oferta? Então, lá eu tenho o QX aqui. O preço do próprio bem, mais uma vez. O preço do bem relacionado, tá? Que ele pode estar substituindo ou plantando outro bem, oferecendo um outro bem, que às vezes é igual a plantação. O cara está plantando soja, ele pode plantar soja. Se a soja tiver com preço ruim, o que ele vai fazer? Eu vou plantar milho que está com preço melhor. Então isso influencia diretamente no preço. É mais ou menos como bem substituto lá dos consumidores. Nesse item aqui é um bem relacionado. Se eu não vou vender esse item está com preço ruim, o que eu vou fazer? Eu vou parar de vender esse item e vou vender outro que dá mais lucro. E aí gera o quê? Uma falta de produto, né? Os preços dos fatores de produção, quanto é que a pessoa gasta para produzir, então ele vai ter que ver os custos, tá? Os custos de produção. Quanto maior ele vai ter que vender. Quanto maior o preço, os fatores de produção, né, maior vai ser o preço que ele vai querer ofertar. E a tecnologia que ele tem que interferir. Se for ter que, vamos dizer um exemplo aí, por que o Brasil não produz tanto celular? Porque a tecnologia sai cara, né? Tanto para desenvolvimento, tanto para produção. Então, isso sendo caro, inviabiliza alguns produtores. Então, compensa estar fazendo na China, porque não existe nem máquina para estar fazendo isso aqui. Não existe estudo para estar fazendo isso. Então, isso influencia. Um outro exemplo aí, se de repente no setor calçadista uma máquina começar a fazer o sapato e substituir 20 funcionários.
O que vai acontecer? Aquela empresa vai comprar uma máquina, vai produzir em alta escala e vai ficar caro para a pessoa investir. Então, talvez não compense. Ou mudou uma lei, a lei ambiental, lei alguma coisa, e agora tem que tratar um monte de coisa. Eu tenho que ter mais tecnologia. E se eu tenho que ter mais investimento, né? Mais caro, menos pessoas produzindo, menor vai ser a oferta. Se é menor a oferta, o preço tende a subir. Se o mercado é mais fácil ou menos tecnológico, mais pessoas vão estar fazendo aquilo, mais pessoas vão estar ofertando. Se tem mais oferta no mercado, tende-se a cair o preço. Então, essa daqui, né, são os fatores que influenciam a oferta. Px, Py, uma letra grega aqui, agora eu esqueci o nome, e o T de tecnologia. Então, o aumento da oferta, ou seja, de pessoas ofertando, vão fazer com que o preço caia. Estão vendo aqui? Então, olha lá, a R$10 vai ter mais gente oferecendo. Por quê? Porque aumentou a oferta. A R$15, em vez de ter 3, querer vender 3 quilos, eu vou querer vender 4. Em R$20, vão ter 6 ofertando. Então, vão ter mais pessoas oferecendo. E quando aumenta a oferta, mais pessoas oferecendo nesse valor, pode acontecer um excesso de oferta. E eu tenho aqui um deslocamento também dessa linha, tá? Então, a determinação do preço é essa tabelinha, né? Ó, a demanda, aqueles que estão querendo comprar, e a oferta. Onde que vai chegar no equilíbrio? Na próxima aula a gente fala sobre isso daqui, como é que funciona, tá bom? Por hoje é só aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Esse já vai fazer parte do POAD 10. Eu vou estar passando aí um questionário para vocês quanto a isso, tá bom? Caso vocês tenham alguma dúvida quanto ao que a gente trabalhou até agora, é só entrar em contato, é só falar comigo aí, que a gente vai estar tirando as dúvidas. Eu já estou à disposição de vocês aí até 12:30, 1h da tarde, 6h da tarde, até amanhã, tá bom? Fiquem tranquilos quanto a isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.